É o Evangelho segundo Jesus, o Cristo, o Cordeiro eterno, a verdadeira luz, luz da criação e luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Hoje, lerei na profecia de Daniel, no capítulo 11, até o verso 14. É um texto importante, importantíssimo. Daniel foi um profeta de cortes durante o exílio de Israel. E ele foi se alternando dentro das cortes de Nabucodonosor, Belsazar, Dario, Ciro. Ele foi atravessando cortes por causa da competência, da capacidade, da clarevidência que ele possuía como nenhum dos seus companheiros. De modo que ele era um acessório sempre a ser recorrido por todos os reis e mandatários, não importando qual tenha sido o regime ou qual tenha sido a forma e a etnia de poder que tenha chegado. Lá estava Daniel sempre como um homem indispensável. E aqui, já no final da sua profecia, ele diz o seguinte: mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, o rei Medo, me levantei para o fortalecer e animar, para fortalecer e animar Dario, a quem Daniel via, no mínimo, como uma providência necessária naquele contexto histórico-político imediato. E o que se lê é o que ele diz, a Dario: fortalece, o anima, e diz: agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de riquezas mais do que todos. E tornado forte por suas riquezas, empregará todos os seus esforços para vencer o reino da Grécia. O que efetivamente veio a acontecer nos detalhes aqui previstos. E não demorou muito. Depois se levantará um outro rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Ele está falando de Alexandre o Grande. Mas no auge o seu reino será quebrado, como foi o reino de Alexandre, que morreu no auge aos 32, 33 anos de idade. E o seu reino foi dividido em quatro generais dele: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Portanto, o seu reino será quebrado e repartido, para que os 4 ventos dos céus será repartido, de tão grande que o domínio de Alexandre se tornara. Mas não para a sua posteridade. Aquele poder não ficaria como domínio para os gregos. Haveria um estilhaço, uma pulverização de poder. Nem tampouco segundo o poder com que ele, esse rei Alexandre, no cumprimento profético, reinou. Porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora dos seus descendentes, que foi o que aconteceu. Ele morre, o reino é dividido entre 4 generais e se divide mesmo. Lisímaco, Cassandro e Ptolomeu e Seleuco, que viveram em choque permanente as suas dinastias. A de Ptolomeu no Egito e as de Seleuco e Seleucidas ao norte, Síria, Líbano, aquela região toda. Então, no auge, o reino será repartido para os 4 ventos do céu.
mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora dos seus descendentes. O rei do sul será forte, é o do Egito, é o Ptolomeu, que derivado de Alexandre o Grande tomou conta do Egito. É dele que vem a Cleópatra, a última faraó do Egito. O rei do sul, no Egito, será forte, como também um dos seus príncipes. Este será mais forte do que ele, reinará e será grande o seu domínio. Mas ao cabo de anos, eles se aliarão com um outro. E a filha do rei do sul, a Cleópatra, a filha do rei do sul, casará com o rei do norte, com um Antíoco Epifânio, com um desses, da região do norte, para estabelecer a concórdia, para diminuir a guerra. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e nem permanecerá no lugar do seu braço. Na realidade, o que aconteceu, deixa eu me corrigir, é que esse que deriva de Alexandre, que não é ligado, não é direto, mas é um derivado do espírito daquele poder, e que aqui aparece de maneira rápida, apenas numa designação. O rei do sul será forte, como também um dos seus príncipes. Este será mais forte do que ele, reinará e será grande o seu domínio. Mas ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro. Porque, de fato, Cleópatra se casou, foi com os romanos. O casamento dela com César e depois, posteriormente, com Marco Antônio. Sua paixão. Então, a filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço. Ele não permanecerá com seu poder, nem o seu braço prosseguirá forte. Não permanecerá nem o seu braço, o seu domínio, o seu poder, porque ela será entregue, e bem assim os que a trouxerem, e seu pai, e o que a tomou por sua naqueles tempos, também será destruído. Olha, uma profecia sobre Cleópatra muito tempo antes de ela nascer. Mas de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar e avançará contra o exército do rei do norte e entrará na sua fortaleza e agirá contra eles e prevalecerá. Que foi o que veio acontecer. Também aos seus deuses, com a multidão das suas imagens fundidas, e com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará como despojo para o Egito. Egito de Cleópatra. Por alguns anos ele deixará em paz o rei do norte, mas depois este avançará contra o Egito, contra o rei do sul, contra os Ptolomeus, e tomará para si a terra. Os seus filhos farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante, e voltando à guerra, a levará até a fortaleza do rei do sul, até as portas do Egito. Então este se exasperará, o rei do sul, e sairá a peleja contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele outro. A multidão será levada e o coração dele se exaltará, ele derrubará Miríades, porém não prevalecerá, porque o rei do norte tornará e porá em campo de novo multidão maior do que a primeira.
E ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Isso tudo aconteceu de maneira detalhada na história. Para quem conhece o que aconteceu naquela área e naquela região do primeiro século, nesse período todo, por exemplo, 400 anos, 500 anos antes de Jesus para cá, há um detalhamento tão chocante nessas profecias de Daniel que os eruditos do século passado, por volta de 1930, começaram a dizer que essa profecia não poderia ser uma profecia. Era tão detalhada e precisa que deve ter sido uma história passada, narrada como profecia que anunciasse o futuro. Ou seja, eles não conseguiam crer que houvesse um olhar tão detalhado dos séculos futuros da história na sequência dos reinos, na sucessão de poderes, medos, persas, gregos, a divisão entre os gregos, a ascensão dos romanos, ainda a insistência de guerra entre Seleucidas e Ptolomeus, entre o rei do norte e o reino do sul, decorrentes dos exércitos e dos generais de Alexandre, mas não da posteridade de Alexandre, com alusões tão extraordinárias ao papel dessa fêmea ptolomaica egípcia, Cleópatra, e do poder que a fascinação dela exerceu até para provocar pacificações temporárias, porém efetivas, embora no final nada disso tenha dado certo. E inclusive o que diz o verso 14, que diz: naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul, contra os Ptolomeus, muitos. E aqui se diz também os dados à violência dentre o teu povo se levantarão para cumprirem a profecia no peito e na raça, mas cairão. São as revoltas dos judeus que se levantaram justamente nesse período, nos confrontos entre Seleucidas e Ptolomeus, o reino do norte e o reino do sul, sempre esmagando Israel, que ficava exatamente no meio do caminho, com uma posição política indefinida, sem autonomia, sempre sob o arbítrio dessas oscilações dos Antíoco Epifânios ao norte, o reino do norte, dos Seleucidas, ou sob o capricho do reino do sul, dos egípcios, dos Ptolomeus egípcios. Aí chega esse ponto da história em que esse pessoal dos judeus, que conheciam estas profecias todas, disseram: chegou a nossa hora de fazer a profecia ser cumprida na marra. O fantástico é que Daniel profetizou isso muitos séculos, alguns séculos antes desses indivíduos, no curso da história, se levantarem para na marra cumprir a profecia, porque viram que era cerca deles que se estava. Naquele se levantaram contra o rei do sul. Também dados a o teu povo, por meio do povo chamado povo de Deus, eles que são dados à violência. E esses são os que constroem para si escatologias tão definidas que eles creem que eles são os cumpridores e os cumprimentos da profecia. Aí o surto, quando um cara chega e diz: Deus me levantou para cumprir essa profecia, aí o diabo aplaude.
Porque nenhuma profecia de Deus precisou de ajuda. A verdadeira profecia de Deus se cumpre sem que os protagonistas sequer percebam que estão protagonizando o cumprimento da profecia de Deus. Ela é sutil, soberana e implacavelmente irresistível. E nunca precisou de adesão prévia ou de um exército e de milicianos para nos fazer cumprir a profecia de Deus. Na hora que se diz isso, isso passa a ser uma ação da carne, das trevas e do oposto do que a profecia profetizava. Eu podia sair continuando, explicando os elementos históricos desse cumprimento profético, mas eu quero parar exatamente aqui. Também os dados à violência dentro do teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. Como aconteceu, por exemplo, com a revolta dos Macabeus e as várias outras revoltas dos judeus, que foram mais ou menos assim. Está demorando demais, nós vamos nos levantar, nós sejamos o cumprimento da profecia. É o que hoje a gente vê acontecendo no mundo inteiro. O presidente americano, ele foi designado pela maior parte dos cristãos hiper, como aquele que foi erguido para cumprir a profecia do destino manifesto, do Manifest Destiny dos Estados Unidos da América. Eles têm uma coisa assim, um destino manifesto. E aí estão aí, tentando cumprir no peito e na raça. São profecias desse tipo que elegem presidentes da República quando os crentes já são quase maioria, ou são uma população significativa com poder decisivo em eleições. A maioria dos crentes recebem a doutrinação de que aquela hora é a hora de eles se levantarem para cumprirem a profecia. E geralmente são esses dados à violência, como diz a Escritura, dados à violência, entregues à violência, que acham que a soberania de Deus precisa que eles intervenham com o ódio deles, com a raiva deles, com os supremacismos deles, com as vinganças deles, com as fobias deles. E eles chegam só para fazerem estragos sempre. Nós temos a história inteira para provar que essa tentativa de fazer a profecia se cumprir com a força do braço só produziu calamidades. E só produzirá. Aqui mesmo no nosso país, a gente está assistindo isso. Coisas que os crentes disseram vão acontecer porque essa é a nossa hora, chegou a hora, esse é o nosso braço, esse é o nosso poder, essa é a nossa soberania, essa foi a hora de Deus para nós. A maioria deles pessoas dadas a uma certa violência, porque tem que ser dada a violência para crer que você pode fazer um estupro na profecia e que ela pode se cumprir pela força do teu braço. Quando ela chega, a gente só vê depois que ela já se implantou. Ninguém a planeja. Ninguém jamais a planejou. E o mundo inteiro está vivendo uma hora, especialmente os cristãos, os judeus e os muçulmanos, estão vivendo esse surto de que esta é a hora do Deus deles para eles. Os judeus estão dizendo a mesma coisa, essa é a hora do nosso Deus para nós, é a hora de Jerusalém ser exaltada acima de todas as nações. E nós vamos cumprir a profecia. Os cristãos estão dizendo a mesma coisa. Essa é a hora de nós nos exaltarmos, já que a gente perdeu a guerra da evangelização, que não era um anúncio de boa nova, era uma guerra.
eram as cruzadas das evangelizações, eu conheço muito bem. Já que essa guerra foi perdida pelos islâmicos, que se tornaram maioria no planeta, então nós vamos agora ganhar a guerra do poder político. Os cristãos vão estar por trás dos presidentes das nações. O que já é o último recurso de quem perdeu o poder do Espírito, o poder de Deus, o poder da palavra, o poder da vida. É a última carnalidade é essa. Nós vamos governar pelos poderes deste mundo e vamos instituir o que nós imaginamos como ideologia do reino de Deus na terra, no peito e na raça. Como se diz na Escritura, naqueles dias, se levantarão muitos dados à violência no meio do teu povo, para cumprirem a profecia pela força do seu braço, mas eles também cairão. Eles também cairão. E essa é a profecia que eu aqui profetizo. Esse é o espírito da profecia que eu aqui anuncio. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Senhor Jesus, o espírito da tua verdade e da tua palavra está posto, como um machado posto à raiz das árvores. E eu sei que a tua palavra não volta vazia, e que ela tem o poder de erguer e ela tem o poder de derrubar. Ela é tua e está nas tuas mãos. Que ela realize o que te aprouver. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.